a nota da convocação como um todo, eu acho que é uma nota 8. A gente convocaria praticamente os mesmos jogadores ali, mas tem alguns detalhes, eu acho, né, que são acho, determinantes. O principal deles é esse que está no telaço, né, ali no centro do telaço, que é o Neymar. O Neymar, eu acho que ele acaba determinando outras convocações em volta. Por exemplo, centroavante, né? No momento que o Dorival convoca um só centroavante, né, ele está indicando, como você falou na abertura, que provavelmente num dos jogos, e eu acho que esse jogo é o jogo da Colômbia, se o Neymar não se machucar, eu acho que o Neymar começa jogando, e eu acho que vem esse quarteto, pelo que a gente entende um pouquinho de Dorival. Na Argentina, talvez não. Na Argentina, talvez seja mais interessante um Neymar começando no banco, não pegar aquela intensidade toda. A questão é que se esse quarteto joga pra caramba contra a Colômbia, como é que você faz depois? Aí, 3 dias depois, 4 dias depois? Mas aí é um plano inicial. Depois você começa com uma primeira ideia. E aí eu acho que falta... não sei exatamente como é que ele vai montar um time seguro com esses 4 em campo, sendo que o Neymar, fisicamente, nunca entregou tanto e está entregando um pouco menos, né? Mesmo se esses 4 atuarem sem centroavante, você acha que fica um time pouco seguro? Eu acho que são... Mas é um retranqueiro, né? Eu acho que são 4 jogadores. Contra a Colômbia, eu acho muito. Esse time contra a Bolívia, eu ia falar o Paraguai, mas o Paraguai é outro já, né, nas eliminatórias. Derrotou a gente, 1-0. Né? Exatamente, né? Mas assim, contra a Bolívia, contra o Peru, tá ótimo, esse quarteto vai super bem. Contra a Colômbia, não sei. Porque você 2 volantes. Mas se você olhar, por exemplo, o Rafinha, o Vini e o Rodrigo desempenham nos times dele, né, funções que pode congestionar o meio-campo. Você vê Tchouaméni... No Real Madrid joga um quarteto na frente, né? O Barcelona joga o Jude Bellingham, o Rodrigo, o Vini e o Mbappé, né? Ontem o Barcelona jogou com 1 a menos. Teve um jogador expulso no primeiro tempo. E o Rafinha se matou para marcar e atacar. A exemplo do que costuma fazer o Vini e o Rodrigo. E com isso, você pode tranquilamente deixar o Neymar enfiado aí e vai revezar. Esses caras hoje não têm posição fixa, a gente vê, né? O próprio esquema e módulo de jogo dos times dele faz com que tenha um revezamento absurdo entre Na Copa eles. A gente jogou com um quarteto na frente, né? Com o Tite era o Neymar como um 10, o Paquetá era o segundo volante, com o Casimiro, e na frente era o Rafinha, o Richarlison e o Vini, né? Exato. Eu acho que como o Eric falou, perdão, André, só para não esquecer aqui, como esse jogo da Colômbia, talvez não, certamente muito mais do que o jogo contra a Argentina, seja muito embate físico. A gente sabe que a Colômbia joga, assim, por serem caras grandes, habilidosos também, tem muita força. Talvez isso possa fazer com que o Ney, né, não entre de cara. Pode ser, entendeu? Mas, logicamente, os treinamentos eu acho que vão dar uma direção maior. Assim, como ainda falta um tempo, a gente precisa ver como é que o Serginho falou, como é que o Neymar vai chegar até lá, né? A gente sabe que ele está num processo de volta ainda. Ele tem jogado todos os jogos do Santos desde que ele voltou e estreou, né? E isso é bom, porque ele está ganhando ritmo de jogo. 90 minutos, né, Eric? E o jogo contra o Bragantino foi um jogo duro, forte, disputado, com muito contato. Agora tem que ver como vai ser. Ele tem um jogo pesado contra o Corinthians agora domingo, e enfim, o Santos passando. Ainda tem mais um jogo, né? Ainda pega mais um jogo antes do jogo da seleção. Se o Santos passar o primeiro jogo da final. O que você falou é importantíssimo, porque o Neymar estreia contra o Botafogo, entrando no segundo tempo, joga 45 minutos mais acréscimos, e a gente imaginava, vai ser poupado em alguns jogos, né? E ele não teve descanso. Ele jogou 2 vezes por semana e foi aumentando a intensidade dele, a minutagem dele, até jogar 90 minutos naturalmente. 2 vezes ele jogou 90, né? Foi? Acho que ele jogou 3 vezes, eu acho. Acho que foram 2. Ele jogou 90 minutos. Ele jogou 75 minutos contra o Novo Horizontino. Contra o Corinthians jogou 68. Jogou 85 minutos contra o Água Santa, ele saiu para ser aplaudido. Quase 90. Ele saiu para ser aplaudido. Aí, contra o Noroeste, 69 minutos. Jogou 90 minutos contra a Inter de Limeira e 76 minutos contra o Bragantino. Assim, minutagem alta. É altíssima. Eu acho que o Neymar voltou, assim, voltou. Ele está inteiro para jogar. Claro que ainda vai recuperar o auge. E me chamou muito a atenção o jogo do Bragantino, André. Foi um jogo muito duro, disputado mesmo. Tinha lance assim que eu falava, meu Deus, Neymar, não precisa ir com tanta força assim. E era disputado 2 contra 1, 2 contra 2 e pancada e na bola, assim, jogo duro na bola, sabe? E me chamou a atenção a forma como ele competiu.
Agora, ele saiu, né, para poupar, até ele escreveu depois, não, foi só para poupar, não teve nada demais de uma lesão e tal. Então vamos ver esse jogo do Corinthians, depois o Santos passando tem mais jogo, ver como ele vai chegar fisicamente. O Neymar saudável não tem erro, né? Eu acho que ele joga como titular, e está aqui o resumo desse retorno dele ao Santos, insisto, sem descanso. 2 vezes por semana, meio de semana e fim de semana, meio de semana e fim de semana. Eu vejo esses números e digo, cara, fisicamente o Neymar voltou. Claro que ele ainda vai evoluir, óbvio. Mas assim, acho que ele está apto. Os números têm sido muito bons dele. Muito bons. O jogo também. Em passe, drible, confesso gols. Que não esperava. No começo eu achava loucura convocar o Neymar, aí os fatos foram se impondo as opiniões. Agora, mas a grande dúvida nossa era em termos físicos, claro, né? Óbvio. Não sei se ele... Óbvio. Eu não imaginava que ele estaria tão rapidamente, tão saudável assim, com esse ritmo, levando porrada, levantando. Levando porrada, agora, eu só quero atentar para um detalhe, né? Vendo os jogos dele. O Neymar, ele não está conseguindo completar dribles finais, assim. Drible curto, ok. Mas quando ele bota um pouquinho mais para frente, que precisa de sustentar aquele arranque, ele não está sustentando ainda. Está voltando, né? Então, assim... ele não se machucou. Mas não é natural, talvez, pela essa questão do ritmo, surpreenderia se ele sustentasse. Ok, mas não está sustentando. E isso sempre foi uma jogada importante para ele. Ele chegar na frente. Ele geralmente, quando joga, ele acaba perdendo a última dividida se ele não soltar mais rápido a bola ali. E acho assim que, mesmo que tenha uma avaliação que ele não está 100%, se eles treinarem e o Neymar chegar para o Dorival, eu estou pronto, hein? Eu posso começar. O Dorival, mesmo que ele tenha uma outra ideia, eu acho que ele não tem tamanho para dizer não para o Neymar. E eu acho que é correto começar com o Neymar, pelo tamanho do Neymar, pela história dele, e a gente vai ter mais possivelmente 2 jogos de Campeonato Paulista, né? Se o Santos passar pelo Corinthians domingo, o jogo da ida da decisão, para ter até uma análise mais de jogos de uma intensidade um pouco maior. Esse jogo de domingo é uma amostragem muito boa, né? Jogo pesado. O primeiro jogo contra o Corinthians, o Neymar não foi bem, hein? O Neymar não foi bem. Eu não vi esse jogo. Inclusive, o gol do Corinthians eu não vi esse jogo. nasce de uma bola que ele perdeu. Concordo. Então, assim, o Neymar já marcou os gols, todos de bola parada. Eu tenho um pouquinho de pé atrás ainda, para não entrar nesse oba-oba de que o Neymar voltou. Não, eu acho que ele voltou. Acho que da nossa parte também não, Serginho. Temos 3 semanas para o jogo. É isso que eu falei, é um prazo importante. Temos 3 semanas. Eu só queria refletir... 3 semanas é pré-temporada no Brasil. Exato. Eu acho que ele será titular, eu acho. E eu queria refletir o seguinte, na minha percepção, times que atuaram e venceram sem centroavante, que a gente só lembra do sucesso, né? Eles não fizeram assim por uma escolha. A Espanha não chegou e falou, eu vou jogar sem centroavante. Tentou antes. A Espanha jogou com o Torres, foi campeão europeu em 2008, ele marca o gol do título. Aí o Torres entrou numa fase terrível, irreconhecível, parecia outro jogador. E a Espanha começou a testar possibilidades, como eles tinham meias muito bons. Cara, vamos jogar sem o centroavante clássico. Tinha o Davi Villa, que era um goleador sem ser um 9 clássico. E a Espanha enveredou por esse caminho e foi campeão do mundo e ganhou mais uma Euro. Olhando a característica dos jogadores brasileiros, o que a gente tem hoje de melhor? Eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que são esses atacantes aqui. O Rafinha, o Rodrigo, o Vini, o Neymar, quando estiver na sua plenitude. Será que não vale a pena, já que a gente não tem um centroavante incontestável, o único convocado na função de centroavante foi o João Pedro, eu acho que por melhor que possa vir a ser o João Pedro, ele não é um centroavante que desperte os nossos suspiros, nossa, que 9 a gente tem. Então, já que a gente não tem esse 9, e já há um bom tempo, será que não vale a pena insistir um pouco mais? O Tite chegou a tentar fazer de forma tímida. Ele fez contra o Chile, no Maracanã, eliminatórias, quando o Vini marcou o primeiro gol dele. Ele fez no amistoso contra o Japão, vitória por 1-0, o time não jogou bem. E como ele tinha um sistema que estava funcionando com o centroavante, a época era o Richarlison, o Tite não insistiu muito nessa ideia. Mas o cenário mudou. A gente não tem mais um jogador de 9 que dê ânimo, como dava antes da Copa o Richarlison. Será que isso não pode levar o Brasil a pensar seriamente em jogar sem centroavante? Eu acho que a gente vai caminhar para isso pelo momento dos atacantes brasileiros e pela falta de um 9 até porque os 3, né, Rafinha, Vini e o Rodrigo, nesses últimos tempos, se tornaram artilheiros, né? Sim. Quer dizer, são jogadores que, mesmo jogando pelo lado, infiltrando pelo meio, eles têm conseguido durante, pelo menos que a gente tem visto na Champions, que uma prateleira mais lá em cima, serem determinantes e protagonistas
fazendo gols. Eu acho que não seria nenhuma surpresa se ele testasse um pouco mais esse tipo. A lógica é essa, né? A lógica é esse quarteto mesmo. Eu acho. Vai sair uma nova convocação da seleção brasileira, dia 20 agora de março, em Brasília. Jogo contra a Colômbia, jogo difícil, importante. Depois, dia 25, lá em Buenos Aires, contra toda a poderosa Argentina. Mas a grande diferença é que Neymar foi convocado. Neymar volta à seleção brasileira. Então vamos lá, para começar. Olha, não acredito que ninguém que estivesse à frente da seleção brasileira, nenhum técnico no lugar do Dorival, deixaria de convocar o Neymar. Queria saber de vocês, sua opinião lá. Você convocaria o Neymar? E dou a minha. Sim, fosse eu técnico da seleção brasileira, convocaria o Neymar. A discussão é, para ser o dono da 10 já sair jogando titular, ou para ficar no banco de reservas e entrar se necessário. Eu não consigo entender a permanência do Danilo na seleção. Ah, mas é o líder dele. Isso me joga na história lá atrás, ao Daniel Alves da Copa do Mundo, que o Tite fez questão de levar, quando chegou no jogo com a Croácia, machuca o lateral esquerdo, o Danilo vai para o outro lado, tem que entrar alguém na direita e não entra. E não entra. O Daniel, entra um outro zagueiro, porque o Daniel também era um líder. Para quê? Já fala há muitos anos que o Danilo é zagueiro na Juventus. Perdeu o espaço, o novo técnico da Juventus, brasileiro, por sinal, e veio do Flamengo, está muito bem no Flamengo. É um ótimo jogador, respeito muito o Danilo, mas como zagueiro. Então tem 2 laterais direitos, 1 lateral esquerdo, tem 4 zagueiros de área e o Danilo. Para quê? Por quê? Desnecessário. A história passa. Eu passei mais de 40 anos, 45 anos, narrando a seleção brasileira, hoje eu não faço mais. O tempo passa, as pessoas mudam. A vida é assim. Tá certo não, Dorival? Vamos lá. Aí vamos para o meio-campo, o ataque. E chegamos no caso do Neymar. Repare que Paquetá não está na convocação. Foi dito que não era para se fazer nenhuma pergunta na coletiva sobre quem não estava convocado, mas o próprio Dorival falou do Paquetá. Aí ele machucou aqui, voltou, machucou ali, voltou, machucou ali, talvez estivesse pronto para o segundo jogo. Gente, o Paquetá vive uma situação dramática, um momento dramático. Acusado de fazer treta lá, em jogos, para as apostas, de familiares e de amigos, ele vai entrar em julgamento agora. Deve durar umas 3 semanas, esse tempo. Pode ser banido do futebol. Com que cabeça estaria jogando na seleção brasileira. Então, já se abre um espaço para o Neymar. Bruno Guimarães e Gerson não vencendo os titulares? Dá para jogar com o Bruno Guimarães, com o Gerson e com o Neymar. Porque o ataque da frente tem 3 caras que não podem, nenhum deles pode sair. Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Nenhum deles pode sair. Até contra a Argentina, se ele quiser fechar um pouco, jogar com André, com Bruno, pode jogar o Neymar. E aqueles 3 atacantes. Ou, de repente, o Neymar sai, a Rafinha vem para o meio, o Savinho entra para a direita. Então, o espaço está ali, no entorno da vaga deixada pelo Paquetá, que está fora da convocação, com a presença do Neymar. E vou dizer mais uma coisa. Não acredito que Dorival tenha convocado o Neymar para ser reserva e entrar durante o jogo. Pode até sair, se não aguentar os 90 minutos de jogo muito duro. Mas acho sim. E eu escalaria o time do meio campo à frente, não sei o que você pensa, com o Bruno, Gerson, Neymar, Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior, e bora para cima deles.